Mais uma vez, estamos aqui unidos para meditar a liturgia do domingo. E nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos apresenta as primeiras aparições de Cristo ressuscitado aos apóstolos, que tinham a missão de continuar a obra salvadora iniciada por Jesus. Eles continuam tendo muitas dúvidas. Cristo vai ao encontro deles para fortalecer a fé profundamente abalada que eles tinham passado. No Evangelho ressuscitado aparece a comunidade e a convoca para ser testemunha. Nós vemos lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 42. Os discípulos eles viviam escondidos após a morte de Jesus, porque estavam temerosos de serem reconhecidos pelas autoridades. Jesus já tinha aparecido a Madalena, já tinha aparecido a Pedro. Os discípulos de Emaús estavam contando o que tinham acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Nisso Jesus se apresenta no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Os discípulos sentem medo e resistem a crer no que os olhos estão vendo. Jesus lhes mostra as chagas das mãos e dos pés. Come um pedaço de peixe assado que lhes davam, para mostrar que não era um fantasma. A seguir passa a interpretar as Escrituras, mostrando que era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se abriu a mente deles e começaram a entender as Escrituras. Os apóstolos, após um contato pessoal com o Senhor ressuscitado, acabam por reconhecer que era o próprio Jesus de Nazaré, o Mestre, que morreu e agora estava vivo porque ressuscitou. Na primeira leitura nós vemos Pedro cumprindo a missão de testemunha, anunciando com coragem o Cristo ressuscitado diante do povo. O Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agindo, provando com sinais que Jesus ainda estava vivo, cura o coxo na porta do templo em nome de Jesus. Na segunda leitura, nós vimos na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 1 a 5, João nos lembrando que nós devemos testemunhar, vivendo o que se conhece e se anunciar. Quem diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é mentiroso e a verdade não está nele. É um forte apelo à coerência entre fé e vida. É com a vida que demonstramos conhecer Deus. Se pecamos, Jesus é o nosso intercessor junto do Pai. O Evangelho, a ressurreição de Jesus aparece como um fato real, mas o caminho para os apóstolos acreditarem foi longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e de incertezas. O caminho espiritual para chegar à fé continua o mesmo, no meio de muitas dúvidas, incertezas e medos. Quando nos reunimos em comunidade, Ele está sempre entre nós. Aos poucos nossos olhos vão se abrindo e nós vamos descobrindo que quem morre com ele entra na plenitude da vida de Deus. Alguns elementos importantes que o texto nos apresenta do Evangelho. Primeiro, os discípulos eles descobriram a presença de Jesus vivo e ressuscitado no meio da comunidade. Cristo continua a ser o centro, onde a comunidade se constrói e se articula. Esse Jesus ressuscitado, ele é o Filho de Deus que reentrou no mundo de Deus, mas não desapareceu da nossa vida, nem da vida da comunidade. As dúvidas dos discípulos mostram as dificuldades que eles sentiram em percorrer o caminho da fé até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi uma longa caminhada de amadurecimento da própria fé. O gesto de tocar e comer nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real, foi um fato palpável.
O ressuscitado revela o sentido profundo das Escrituras. A comunidade deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra, que sempre ilumina a nossa vida e nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história. Os discípulos, eles recebem a missão de serem testemunhas de tudo isso. A raiz da missão é o encontro com o ressuscitado e a compreensão das Escrituras. Viver e anunciar essa novidade é a missão da comunidade eclesial, que vive do amor e da presença do Senhor em seu meio, porque Cristo continua precisando ainda hoje de testemunhas. E nós somos chamados a ser testemunhas da presença do ressuscitado através de nossas palavras e ações. Até que ponto nós somos as testemunhas de Cristo, conhecendo, vivendo e anunciando essa mensagem do ressuscitado? Não adianta proclamar que Jesus Cristo ressuscitou e não viver o projeto do reino que ele anunciou e viveu. Cristo ainda hoje continua nos lembrando: vocês também devem ser minhas testemunhas. O que pretendemos testemunhar nessa semana em nossa comunidade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.